Jesus, boa noite, você que está nos ouvindo, que está nos assistindo nessa noite, nessa live aqui, temos o prazer de estar com a pastora Ingrid Rodrigues aqui junto com a gente. Seja bem-vinda. Amém. Primeira vez aqui com a gente, né? Seja bem-vinda, que Deus abençoe a sua vida, sua família, esse bebezinho, o Noah, né? Noah Ravi. Noah Ravi, né? E a Esté e o apóstolo Steve. Amém. Viu? Vamos começar com uma oração. O nosso tema hoje do nosso podcast é cura. Vamos falar um pouquinho de cura, porque a Bíblia toda é uma cura na nossa vida. E a gente vai tentar falar um pouquinho de cura. E eu creio que Deus vai fazer coisas lindas e maravilhosas hoje nesse lugar. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, disponíveis. Pai, receptíveis para as tuas informações, teus conhecimentos, Pai, a tua sabedoria sobre a nossa vida. Faz a tua vontade, o teu querer. Direciona, papai, tudo aquilo que a gente vem a falar, Senhor, a realizar e fazer neste lugar, seja dentro da tua vontade, teu querer, dentro do teu comando, Espírito Santo. Tu estás conosco nesse lugar, nós cremos, Pai, por isso nós te glorificamos e abençoamos a cada ouvinte nessa noite que está conosco, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastora Ingrid, vamos falar um pouquinho de cura, né? Esse foi o tema proposto para a gente conversar um pouquinho. E eu tenho alguns versículos aqui, né? E eu tenho em João 14:12 diz assim, ó: aquele que crê em mim fará obras maiores que eu faço, né? Porque ele vai para o Pai, né? Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Então ele deixou a missão para os discípulos, ele deixou a missão para nós, né, fazermos essa obra. Eu creio que isso é uma realidade. Grandes homens de Deus têm feito coisas grandes e Deus tem usado, né, por misericórdia, muito homem, muita mulher de Deus. E eu creio que nesse momento hoje, né, de muito perigo, de guerra que se está vendo no mundo todo, eu creio que a igreja do Senhor ela vai se unir mais ainda, né? Ela vai orar e eu creio que grandes coisas o Senhor fará no nosso meio para a glória do seu nome. Fica à vontade, pastora Ingrid. Tem como deixar o versículo aqui? Pode, fica à vontade. Pronto. Quando o Senhor me falou sobre o tema, né? Tema cura, a gente vai pesquisar na Bíblia, existem vários tipos de cura. Existem várias pessoas que foram curadas, né, pelo nosso Senhor Jesus. E em relação a esse versículo aí, Jesus está falando para os discípulos que eles são capazes de fazer obras maiores do que o próprio Jesus fez. Então, assim, Jesus, ele nos condicionou a também termos esse poder, se apossarmos desse poder que foi conquistado lá na cruz. Então, ele está dizendo aqui, ó, Adson, pastor Adson, você é capaz de curar assim como eu curei. Eu creio. Pastora Ingrid, você é capaz de curar pessoas da mesma forma que eu curei. E eu digo mais, não só da mesma forma que eu fiz, mas você pode ir além. E a gente olhar pra gente e olhar assim, eu posso ir além do que Jesus fez? Meu Deus. Como assim? Jesus, ele era uma pessoa extremamente humilde, porque o que ele fez, pastor Adson, ainda não foi dito na história, entendeu? Não teve outro homem que fez, mas mesmo assim, ele nos afirmou, você também pode ser capaz de fazer. Eu creio. Então, assim, já foi conquistado na cruz. Agora, basta eu se posicionar, basta você que está aí assistindo se posicionar, e eu sei que vai ter muitas pessoas nesse momento nos assistindo que está necessitando de alguma cura. Não sei qual é a área, mas o próprio Jesus te diz hoje, toma posse, você é capaz. Eita, eu creio. Toma posse. Se eu te dei esse poder, se eu conquistei, se eu me doei naquela cruz, é para que você agora coloque a mão sobre a sua cabeça, sobre a sua enfermidade e diga, eu posso fazer além, eu posso ir além, porque isso já foi conquistado na cruz. Porque ele disse que posso tudo naquele que me fortalece, né? Então, quem nos fortalece é o próprio Cristo que deixou essa missão, né, para o seu povo, para os seus líderes, para as pessoas de linha de frente.
Nem a gente vê em João 4, no próprio versículo 5, a mulher samaritana, a gente percebe que a missão de Jesus, a Bíblia narra bem específica, que era necessário, assim que chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, né? Deram ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isto deu por volta do meio-dia. Então, Jesus, a Bíblia narra que era necessário Jesus passar por ali, porque Jesus precisava fazer uma cura, né? Uma cura espiritual naquela mulher, tanto que ele narra, né? E aí ele vai conversar com essa mulher nesse poço, né? E dizer para ela, me dá água, e ela diz, mas como que o senhor, sendo judeu, vai me pedir água? Aí ele diz, mas eu tenho uma água, né? Eu tenho uma água, né? Ele diz aqui, ó, eu tenho uma água. Diz aqui, Jesus lhe responde, se conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo a água, Jesus se revela de uma forma que ele não se revelou até então, né? Aí ele diz, ó, você lhe teria pedido e dele receberia água viva, né? Ele está dizendo, da água que eu te der, você nunca mais terá sede, ou seja, você nunca mais terá essa doença, que é aquele complexo de ir naquele lugar, naquele horário, aquela vida que ela levava, seria curada pela água que jorrava do poço do próprio Cristo. Então eu acho muito lindo a multiforma de Jesus trabalhar, pastor Ingrid, que ele trabalha, né, com a cura física. O cara chega para ele, diz, o leproso chegou para ele e disse, se o senhor quiser, o senhor me cura. A grande indagação daquele leproso, aí Jesus diz, eu quero, seja limpo, né? A grande indagação dele não era sobre o poder de Jesus, ele sabia que Jesus tinha poder para curá-lo, é tanto que ele foi até Jesus, mas era a questão se Jesus ia querer curá-lo, entendeu? Essa era a grande questão. A mulher samaritana não teve essas indagações porque ela não conhecia de perto, é tanto que ela diz aqui que os samaritanos adoram aqui no monte, os judeus adoram no templo, e ficou aquele questionamento todo, mas Jesus não só curou ela especificamente da má conduta que ela tinha, a má fama que ela tinha, mas Jesus curou toda a família. A Bíblia diz que ela anunciou aquilo naquela cidade e conquistou muita gente ali. Então, a cura de Jesus que eu vejo, pastor Ingrid, é que ele cura indivíduos, individualmente cura, mas a grande manifestação de Jesus é sobre o todo, sobre muitos, né? Então, é isso que eu acho lindo em Jesus. Esse versículo, o que mais me atrai nele é que Jesus, o samaritano e os judeus, eles não se comunicavam naquela época, né? Então, assim, era necessário que Jesus passasse naquele lugar. Então, assim, na nossa vida vai ser necessário passarmos por alguns lugares. Por algumas coisas, por algumas né? situações, que às vezes vai ser constrangedor, ou às vezes a gente vai dizer, não, mas ninguém faz isso. Por que eu vou fazer isso? Não, Jesus, vão me julgar, eu não vou, Jesus. Eu não vou. Como é que eu vou falar algo para alguém se essa pessoa, ela aparentemente parece estar curada? Então, assim, na nossa vida vai ser necessário passarmos por alguns lugares, por algumas pessoas, por mais que ao nosso ver ou ao ver de algumas pessoas, não é de boa conduta. Não parece ser de boa conduta. E enquanto o senhor falava, eu percebi que a cura emocional aconteceu na vida dessa mulher, porque a Bíblia vai dizer que ela passou por 5 relacionamentos. E relacionamento, ele não é fácil, muitas das vezes. São 2 pessoas totalmente diferentes, e às vezes a mulher apanha, às vezes a mulher é machucada com palavras. Que dói muito mais. Exato. Então, assim, é muito... O emocional dessa mulher estava extremamente abalado. E ainda o que ela tinha não era dela. O único esposo que ela tinha, que ela estava atualmente, ainda não era dela. Então, essa mulher, sentimentalmente, ela estava precisando de uma cura, muito machucada, muito ferida. Era uma mulher que foi usada, uma mulher que foi, como é que eu posso dizer assim, machucada pelas circunstâncias da vida no emocional. Então, era necessário Jesus passar por ali, para que essa mulher pudesse ter uma cura interior.
E aí entra na cura emocional, né? E o que se percebe muito também, que as pessoas, às vezes querem curar uma enfermidade, fazendo aquilo, eu vou fazer diferente, eu vou ser curada, né? Ela teve um relacionamento, aí não deu certo, ela pegou outro para ver se curava do anterior, e assim foi. Mas a Bíblia narra que um abismo chama outro abismo. Sim. A forma com que ela fazia, não era o que ela fazia, era a forma que ela fazia, né? Exatamente. E aí ela foi buscando relacionamentos proibidos, e aí chegou ao ponto que o próprio Jesus teve que intervir e cessar aquele problema. E a grande saída dela, me lembra muito a própria mulher do fluxo de sangue. Tinha passado 12 anos ali com aquela hemorragia, e a única saída dela era ir ali tocar na orla de Jesus, né? E essa mulher samaritana, o único consolo dela era o meio-dia. Já pensou? Você ter uma hora no seu dia que você diz assim, não, essa é a melhor hora que eu vou e ninguém vai olhar para mim. Você já pensou a ferida, o tamanho da ferida que era no coração dessa mulher? E quantas outras mulheres estão nos dias de hoje nos ouvindo aqui, estão em casa, estão frustradas, estão doentes, muitas vezes chorando, pastora Ingrid, e não falam para ninguém, porque não tem uma hora onde ela possa caminhar sozinha e dizer, não, agora eu consigo. Entendeu? Ela ia no horário de meio-dia, tirava a água e voltava para casa. Por quê? Porque não tinha ninguém para apontar, para falar, para dizer alguma coisa contra ela. Então, ela naquela hora, era a hora feliz dela. Era a hora feliz dela. Imagine aí você tirar no dia todo uma hora feliz, porque o restante do seu dia era de amargura, de decepção. Muitas vezes o teu passado não conseguia ser superado, e o passado dela também estava nessa condição de não ser superado. Então a superação dela era ir meio-dia buscar água. Imagina uma situação dessa. E para ela seria um dia comum, né? Um dia comum. Ela achou mais que ia um chegar dia, lá, né? ia pegar água e ia embora. Só que aí ela tem um encontro com o próprio Jesus. E talvez alguém que entrou nesse podcast, será que eu falei certo? Podcast. Achou, vou assistir, né? Vou ver aqui o que vão falar sobre cura. Mas tudo que é feito, direcionado pelo Espírito Santo, tem um efeito. Então, se você é essa pessoa que entrou e disse, não, eu vou assistir aqui para ver no que vai dar, pode ter certeza que hoje foi o dia que o Senhor marcou. Para tocar na sua vida, para te dar água que sacia toda a sede. Então, que você venha hoje ser ministrado através dessas palavras a qual está sendo lançada aqui, e não vai ser só um momento que você vai assistir, não, mas vai partir algo espiritual daqui para onde você está, e você vai tomar dessa água e vai ser curado emocionalmente. Eu creio, eu creio porque é uma garantia que ele dá para nós, né? Jesus em Isaías 53, que a gente estava conversando, né? Toda essa obra que é feita de cura, foi tudo colocado em cima dele, né? Toda a nossa culpa, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. E ali, ele levou sobre si. Né? Foi feita essa obra por Cristo. É por isso que ele nos garante que nós faremos obras maiores, porque ele já fez tudo. Amém. Ele fez tudo que era possível. Agora é a nossa hora de fazer. Amém? Eu queria ler em Lucas capítulo 5, verso 12. Queria dar um abraço aqui nas pessoas que estão entrando. A Kailane, a Ketsuênia, Silvané, Eveline, Karine, Naeli, Samara Mendes, Sara, Welves, Felipe Bez, doutora Alberlane Quinto, a Duda, a Bia Barros, a Nicole Kidman, meu Deus, até a Nicole Kidman está aqui. Fabinho Silva, Érica, o Naldinho Batera, a todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos, Deus abençoe. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu, Jesus prostrou-se o rosto em terra e rogou-lhe: se queres, pode curar-me. Se queres, pode curar-me. O 13.
Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Eu entendo nesse versículo que foi postado, que a grande dúvida desse homem não era o poder de Deus, mas sim a questão de Jesus querer. E essa é uma das grandes perguntas que flui no meio evangélico, pastora Ingrid. A questão, por que Jesus não fez, né? É porque ele não quer, é porque ele me esqueceu, não é por nada disso, né? É porque na hora certa o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Amém. Amém? Então você que é filho de Deus, você que ele já levou sobre si todas essas enfermidades, então você que está nos assistindo, tenha certeza, uma hora Jesus vai agir e essa lepra, essa doença, essa tribulação, esse momento difícil, tudo que você está passando vai cessar pela palavra que vai ser lançada na tua vida. Amém. Jesus, ele está sempre disposto, né, a fazer o milagre na nossa vida. Basta a gente... Tanto que não é Jesus que fala assim, se eu quiser eu faço, não. É ele que se indaga, é ele que pergunta, mas se for da tua vontade, se tu querer, eu sei o que vai acontecer. E aí, a gente acaba não colocando a nossa fé em ação. A dúvida entra, A dúvida entra, né? Então, o que acontece? Mas mesmo assim, Jesus, ele é tão misericordioso que vai dizer que Jesus, ele estendeu a mão e tocou nele. Não é isso? Então, Jesus disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra deixou. Então, assim, Jesus, ele sempre vai querer. Sempre. Sempre ele vai querer. Foi por isso que ele morreu na cruz. Então, ele sempre vai querer. E uma das coisas que a dúvida quando ela entra, ela atrapalha tanto que Tiago, no capítulo 1, no verso 6, diz que aquele que tem dúvida é semelhante à onda do mar, né? Ela vai e volta. Tiago, capítulo 1, verso 6 diz isso. O que acontece quando Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo? A multidão está lá chorando, esperneando. E ele pega e diz, pode sair, todo mundo. Fica só os discípulos e eu, e a mãe e o pai. Por quê? Porque quando ele chega e diz que a menina só dorme, há uma dúvida naquelas pessoas. Ele então, afirmou, a dúvida impede, muitas das vezes, de Jesus realizar um milagre. Então, assim, se houver qualquer dúvida, tira hoje. E se tiver alguém duvidando do milagre, da cura, retira da sua vida. Jesus, ele falou, sai todo mundo. Deixa só eu, a menina, o pai, a mãe e os discípulos. Porque os discípulos, eles acreditavam que Jesus era capaz de levantar aquela criança, né? Então, é isso. É sobre a dúvida, né? E a certeza, você que está nos ouvindo, eu vou dizer... Jesus nunca pergunta, guarda isso no teu coração, Jesus nunca pergunta qual é a tua doença. De caragaçou. Aleluia. Jesus nunca pergunta a tua doença. Ele diz assim, qual é a tua doença? Não. Porque Jesus não está aqui para expor a nossa doença, Jesus está aqui para nos curar. Sim. Jesus na Bíblia todinha, pastora Índia, ele nunca perguntou para uma pessoa que se aproximou dele, qual é a tua doença? Não. Ele só disse, o que tu queres que eu faça? A misericórdia, Jesus é a própria misericórdia, meu irmão. Então ele nunca vai perguntar qual o teu problema, porque ele já sabe. A Bíblia diz que aquilo que você quer falar, antes mesmo de você falar, ele já sabe. Então, te preocupa não, ele sabe aonde está doendo, ande cada gaçóbia. Ele sabe aonde está o problema, ele sabe onde está a ferida, e ele vai curar essa noite, porque nós estamos aqui no ambiente profético para cura e libertação nessa noite, principalmente para cura. Que Deus abençoe a tua vida. Mas Jesus, guarda essa frase na tua vida. Jesus nunca pergunta qual é a tua doença. Ele quer que você seja curado. Amém? Sim. Vamos para a sua... A senhora separou aí para a gente... Eu vi na Bíblia que existe 3 tipos de cura, né? A cura espiritual, que já foi bastante falada. A cura emocional e a cura física. E assim, dentre tantos milagres que a gente vai ver que Jesus fez aqui,
Uma que me chamou a atenção, que ela de fato teve essas 3 curas instantaneamente, foi a mulher do fluxo de sangue, né? A Bíblia vai dizer que Jesus estava ali no meio da multidão e chega Jairo ali dizendo: olha, Jesus, eu preciso que tu vá até na minha casa, que tu cure a minha filha, porque ele ainda não sabia que ela tinha morrido. Para ele ainda estava doente, só doente. Então, quando Jesus ele está se dirigindo ali, vai dizer que uma mulher, ela se aproxima de Jesus e toca na veste dele. Mas antes disso, eu imagino ela em casa. Meu Deus. Antes disso, eu imagino ela escutando a fama de Jesus, dizendo: olha, ele, sabe Jesus? Ele está passando. Ele curou um cego, ele curou o aleijado, ele fez o morto levantar. E a fama de Jesus fez com que ela se levantasse daquela condição e se direcionasse até Jesus. Ingrid, deixa eu só te interromper e completar. E ela, a Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo. Já tinha gastado tudo. E aí a esperança dela era Jesus. Aí eu vou te dizer uma coisa que Jesus está me dizendo aqui. Tem momentos na nossa vida que ele cria circunstância. E aí a gente chega no fundo do poço e acha que tudo acabou. Mas não é que tudo acabou. É Jesus criando a circunstância para a gente tocar nele. Situações, né? O Espírito Santo. Para situações, para que nós venhamos a procurá-lo e verdadeiramente tocá-lo, como essa mulher tocou. É, porque todos queriam que ele fosse lá tocar. Todos queriam que ele se movesse. Mas aconteceu uma situação na vida dela durante tantos anos, que ela correu em tantos lugares, que ela disse assim: não vou esperar ele vir tocar em mim. Eu vou tocar nele. Então vai haver ocasiões na nossa vida onde o Senhor ele quer revolucionar a nossa forma de acreditar nele. Eu creio. Porque a gente acha que só vai acontecer se alguém colocar a mão. Vai acontecer assim também, mas vai acontecer ocasiões na nossa vida onde o Senhor ele vai promover em nós uma fé tão sobrenatural ao ponto de dizer: não, se tão somente eu tocar. Eu creio. Se tão somente eu se mover, se tão somente eu sair do meu lugar de conforto, porque todos disseram que era não, porque todos disseram que eu não ia conseguir, porque todos disseram, não importa o que todos disseram, não importa o que a medicina falou. Essa mulher, ela estava com a certeza do seu coração, que se ela se movesse daquele lugar, ela iria ter a cura. E o que é incrível, é que ela tinha todas as motivações, todos os motivos para não ir atrás de Jesus. Sim. Porque uma pessoa que está sofrendo de um problema há 12 anos, uma pessoa que tinha uma condição e gasta todo aquele dinheiro, todo aquele recurso, né, em prol daquela doença, sabe lá o que essa mulher vivenciou na Umbanda, na Quimbanda, no Espiritismo, em vários deuses da época, né? E o que essa mulher passou, ela teria motivos, pastora Indy, para não se mexer mais. Sim. Mas foi exatamente o contrário. Ela vai até... Eu acredito que até a família dela disse assim: vai não, vai ser mais uma frustração na tua vida. E ela disse: não, se eu apenas tocar na orla, que coisa linda. Sim. E até o emocional dela, né? Na hora poderia ter gritado bastante, dizendo: olha, tu já tentou, olha, tu já foi. Tu já correu atrás, tu lembra daquele médico, tu lembra daquele homem, ele tinha cura. Aí por que tu vai agora em outro que tu nem conhece, só ouviu falar? Como é que tu vai se mover? Mas a Bíblia diz que a fama de Jesus fez com que ela criasse força para poder ir até Jesus. Podia dizer, o doutor fulano falou que isso não tinha jeito, né? É uma tal de menorragia, um fluxo muito grande de sangue, causa uma menorragia, que é um início de câncer uterino, uma série de coisas. E essa mulher, ela estava desesperada, né? Quantas pessoas, a própria família dela deve ter chegado para ela e dizer: não vai não, você já foi no fulano que é renomado, você foi em cicrano, né, que já te tratou durante tantos anos e não deu jeito. Quer dizer, você é arriscada a ser apedrejada, você dessa forma, no meio da multidão. Mas ela não deu ouvido a nada, a ninguém. E quando ela chega lá, a Bíblia vai dizer que ela não consegue nem tocar nele. Ela não consegue tocar nele. A Bíblia diz que ela toca
na orla da sua veste. Ela chegou lá, ela tinha uma grande multidão, mas ela rompeu e tocou na orla do Senhor. Às vezes a gente quer criar alguns misticismos, tipo assim, não, só vai dar certo se fizer assim, só vai dar certo se... Não, eu não toquei exatamente nele, eu só toquei na orla dele. Então, assim, ela não quis saber se era ele que ia tocar nela, ou se ele ia ministrar uma palavra bem bonita, né? Não. Ela disse, eu quero a minha cura e ponto, eu vou atrás dela. Então, ela toca na orla dele. A fé dessa mulher era muito grande. É como o Naamã, o pessoal, eu vejo muito pregador falando, os 7 mergulhos de Naamã, vendo os mergulhos de Naamã e tal. Só que a cura não estava nem no mergulho, nem na água. Sim. A cura estava na exposição de Naamã. Exatamente. Quando Naamã tirou as vestes, que todo mundo viu, a lepra nele, aí ele foi curado. Enquanto ele escondia ali como general, apesar de ser um bom homem, que a Bíblia diz que era um homem honrado, mas Naamã escondia a sua lepra. Sim. Então, ele ficava escondendo, enquanto ele escondeu, não veio a cura, né? Aí o profeta manda ele dar o mergulho lá, ele foi 7 vezes, aí deu os 7. Quer dizer, não estava no mergulho, nem na quantidade de mergulho, nem na própria água, que o Rio Jordão era imundo, já naquela época. Então, a cura estava na exposição. Às vezes, é por isso que Jesus chega para essa mulher, fala, né, no meio da multidão, quem me tocou, né? Porque Jesus precisava mostrar para aquela mulher que a realidade dela mudou, né? Às vezes a gente fica doente, mas quando a gente se cura, a gente fica com alguns traumas, né? Até mesmo dentro da igreja, alguns traumas que nós somos curados, mas quando a gente está na igreja, a gente fica, não, eu não vou fazer isso porque podem achar ruim, eu não vou fazer isso porque eu tenho vergonha, eu não vou fazer isso. Isso são doenças espirituais, muitas vezes, que são curadas, mas a gente não se expõe, a gente não dá um basta nisso. E que trava, né, de você viver o sobrenatural. Você tem que viver o sobrenatural, e aquilo passou e ponto. E essa mulher, quando Jesus diz assim, quem me tocou, Jesus não queria expor ela com vergonha, mas Jesus queria expor para mostrar para todos que ela estava num novo estágio. Pega essa chave para você. Muitas vezes na sua vida, você vai ser exposto para ter uma mudança real de vida. Sim, sim. Falando um pouco sobre Naamã, pastor, Naamã era um homem de guerras, né? Ele vencia muitas guerras para muitas pessoas, mas quando ele chegava em casa, ele tinha uma doença, né? E tudo que precisava era que ele expôs. Disse assim, eu tenho essa doença, eu preciso ser curado, né? E quantas vezes nós ganhamos guerras por pessoas, nós vamos à batalha por pessoas, e quem de verdade precisa de uma cura somos nós mesmos. É a ocasião assim de Naamã, né, que o senhor citou. Mas continuando sobre ela, a cura, eu creio que a primeira cura que essa mulher teve foi a cura espiritual. Porque quando ela toca, eu acredito que quando o nosso espiritual ele está bem, a gente consegue saber que as outras coisas elas vão ficar bem, entendeu? Quando equilibra a vida espiritual, as demais... Vai dar um equilíbrio, entendeu? E por mais que as coisas não aparentemente pareçam estar bem, mas a gente, por nosso espiritual estar firme com Deus, a gente começa a crer que em algum momento as coisas vão se estabilizar, entendeu? Então, ela recebe a primeira cura. Eu acredito assim, foi tudo instantâneo, mas ela é curada espiritualmente. Ela é curada emocionalmente, porque, como já foi dito, foi muita dor, foi muito sofrimento. E ela recebe a cura física, né? Que é o fim da hemorragia. Que é o fim da hemorragia. E quando Jesus fala assim, quem foi que me tocou? Jesus sabia quem tinha tocado, Jesus sabia de tudo. E Pedro pergunta, como assim, Jesus? Quem te tocou? Tá todo mundo te apertando, tá todo mundo aqui querendo uma cura. Ele diz, não, saiu de mim algo diferente. Quando Jesus faz com que ela exponha, porque ela estava com vergonha, ela estava com medo. A Bíblia diz que ela tremeu diante daquilo que estava acontecendo. Mas Jesus queria que ela que ela botasse aquilo ali para fora para servir de testemunho. De testemunha. Para pessoas que aquela multidão ali conhecia ela, sabia que ela era mulher do fluxo de sangue.
Aquela multidão ali sabia que ela era uma mulher que sofria por muito tempo. Então, assim, vai ter momentos que o Senhor ele vai querer que nós contamos os nossos milagres. Falamos as nossas curas. Porque a partir daquele momento que ela disse, olha, foi eu que toquei. Porque teve pessoas que Jesus curou, que queria segui-lo, como o gadareno, e Jesus disse, não, vá para casa. Isso, né? isso. Vá para casa. Tem pessoas que precisam ver a tua cura. Pastor, deixa eu só interromper um pouquinho. Tem uma pergunta aqui do Davidson Bonfim. O que é preciso para liberarmos cura sobre as pessoas que estão precisando? É preciso algum dom ou só precisamos ter fé? Certo. É preciso ter algum dom ou é preciso ter fé? Certo. O dom da cura é um poder dado por Deus, né? Na nossa vida. Então, assim, eu acredito que você vai precisar ter fé. Agora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Então, se você tem a fé, você consegue tipo assim, às vezes a pessoa ela não tem o dom da cura, mas tem alguém doente na família. Tem alguém que precisa de uma oração naquele momento. Ela vai dizer assim, não, mas eu não tenho esse dom, então eu não vou orar. Mas ela pode sim usar a fé dela de dizer assim, olha, eu não tenho o dom de e entender cura. Que não é ela que cura. Exatamente. Eu não tenho um dom de cura. Eu não sou uma pessoa que eu sou conhecida, que tenho... fulana tem um dom de cura. Não. Mas no momento agora, eu tenho a minha fé. E da forma que ela orar, se ela colocar a fé dela em ação, sem dúvida nenhuma, o Senhor vai honrar com aquela fé e vai fazer com que aquela dor de cabeça ou febre ou qualquer algo do tipo seja curado. Entendeu? Verdade. Mas assim, existe o dom da cura que aquela pessoa Que ela busca, né? É específico. E aí ela vive só em função, muitas das vezes, desse dom. Ela prega, mas ela também é conhecida como uma pessoa que tem um dom de cura, né? Como a gente conhece várias pessoas que têm esse dom. Vou responder também aqui o Davinho. Dave, existe o dom de cura eu estou lendo um livro do Bill Johnson, que é relacionado à cura. E o Bill Johnson é um cara que Deus usou muito para a questão de cura, né? E é muito interessante quando a gente... eu tenho um dom de cura, né? E eu saio orando pessoas e curando vidas. Mas tem dias, David, que a pessoa, por exemplo, eu vou orar pela pessoa e a pessoa não é curada. E aquilo traz frustração. Sim. Né? O Bill Johnson relata muito isso, que teve momentos na vida dele que ele queria parar, que ele queria desistir. Ele, não, Jesus, eu não vou mais orar por cura não, porque eu estou orando e as pessoas não estão sendo curadas. E por quê? Por que Deus deixou isso acontecer com Bill Johnson? É porque para Bill Johnson entender que o poder emana do Espírito do Senhor e não do nosso dom, né? Sim. E que o dom, ele não traz a salvação, que traz a salvação, né? É o nosso nome, está escrito no livro da vida, e a gente chegar no final da carreira como propôs o Senhor. Mas o dom da cura, ele pode ser incentivado, a gente pode trabalhar esse dom da cura, entendeu? E buscar esse dom cada dia mais com oração. E Jesus, né? Com certeza, ele atende aquilo que a gente quer e ele aumenta a nossa fé para a gente crer, né? Que foi o que aconteceu com o Bill Johnson. Bill Johnson já estava sem fé de orar para pessoas serem curadas, mas Jesus é só uma questão de provação. É preciso ter fé? Mas também é preciso buscar. Isso. A Bíblia diz, aquilo que a gente busca, a gente encontra. Sim. Entendeu? Eu acredito que todos os dons espirituais, eles estão disponíveis para que a gente possa buscar. E quanto mais a gente busca, mais a gente tem. Mas a gente tem. Né? Não estou falando assim, dom de cantar, porque muitas das vezes as pessoas já nascem com aquele dom, falando sobre dom. Mas o dom de cura, o dom da pregação, não tem como eu pregar se eu não ler a Bíblia, se eu não estudar. Não tem como. Entendeu? Às vezes o Senhor, ele tem aquilo específico com você, mas você não busca, você não crê que possa realizar aquilo. Então, muitas das vezes, você vai ficar estacionado. Então, assim, como o pastor falou, esse rapaz, né, como é o nome dele? Davidson. Ele tem o dom da cura. E ele precisou buscar esse dom para que ele pudesse ter o respaldo de... O Bill Johnson, né? Isso. Bill Johnson.
de tocar e curar, né? Uhum. E também o pastor disse que ele passou um período, E ele orava e não curava. não orava e não curava. É igual o espinho na carne de Paulo, né? Às vezes Jesus, ele nos coloca à prova para a gente entender que não é sobre nós, mas é sobre ele. E na verdade, por exemplo, eu sou pastor já há alguns anos, eu não tenho essa coisa de, eu vou orar e vai ser curado, eu vou profetizar e vai acontecer. Eu não tenho essa neura, já para não me apegar a essas coisas de mim. Porque não sou eu, é o Espírito do Senhor. Ele é que ele emana tudo dele e tudo vai para ele. Então, a responsabilidade, né, a minha responsabilidade é fazer o bem. Qual é o bem? A pessoa precisa ser curada, eu oro para ela ser curada. Se ela é curada, amém. Se ela não é curada, amém também. Eu não vou me frustrar por isso, porque eu não tenho poder para nada. O poder emana do Senhor. Sim. Então, nós pregadores, nós trabalhamos com cura, com libertação, com isso, com aquilo, nós temos que entender que tudo é a vontade do Senhor. Tem outra pergunta aí o que é um processo de cura e libertação? São duas coisas totalmente diferentes, né? Por cura não precisa de processo, precisa de oração e fé. Libertação precisa de um processo. Sim. Libertação precisa de um processo das duas partes. Qual é o processo das duas partes? É a gente amar a vida e trabalhar essa vida para ela ser liberta e a vida querer ser liberta. Eu tive um momento da minha vida em 99 para 2000 que eu só tinha um jeito de ser curado. Aí eu peguei meu celular, pastora Ingrid. Disse para o pastor, está aqui o meu celular, meu pastor. Está aqui meu celular. E ele disse assim, não quero só seu celular não, quero você 3 dias comigo. 3 dias. E eu peguei umas mudas de roupa e fui andar com ele. 3 dias. 3 dias eu andando com ele. Sem rede social, sem... Né, na época não era Instagram, eu acho que nem era Facebook, era aquele outro, como era o nome? Orkut. Era o Orkut. E aí nada de Orkut, nada de nada, só orando, só visitando vidas, só, né? E ali, irmãos, depois que eu voltei para a igreja, né, depois desses 3 dias de imersão, eu voltei uma outra pessoa. Sim. Então, o processo de libertação, ele começa em nós. Nós queremos. E no meio desse processo vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? O Senhor teve que abrir mão do celular, teve que abrir mão de ficar no conforto da casa. De querer alimentar a carne e ir passar 3 dias com aquele pastor, com certeza alimentando o espírito. Então, assim, a libertação, ela vai exigir de nós um processo e querer ser liberto. Porque no meio desse processo, o Senhor ele vai requerer muitas coisas. Muitas coisas. E a gente tem que estar disposto a abrir mão. Pastor Ranieri, eu me lembro como se fosse hoje, pastor Ranieri, trabalhava com libertação. Ele disse, nós vamos passar 3 dias no meio do mundo. Pastor Ranieri, a gente na casa de um tomava banho, na casa do outro a gente comia, na casa do outro a gente pousava. Era interessante demais. E Deus sempre abrindo as portas e a gente indo, né? E ali, Deus operando, e uma coisa linda, coisa linda. Foram momentos assim de revelações, de momentos de orações, momentos de fluir do Espírito, momentos de cura, assim, inimagináveis, coisas que eu não tinha visto. Vi pastores botar a máscara, tirar a máscara do cara da cadeira de roda, botar na boca, morder para mostrar para o cara que ele não tinha nojo daquilo, e o cara se levantou da cadeira de roda. Então foram coisas que eu vi que eu nunca mais esqueci da minha vida. Então foram realmente 3 dias que mudaram a minha história, e eu creio que Deus vai mudar a história de pessoas hoje nesse lugar. Amém? Vamos para frente. O que é que tem mais? Enquanto não tem perguntas, nós vamos falar da questão da mulher do fluxo de sangue, que a gente estava falando, né? E vamos continuar. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei aqui. Já é o refri, não? Rapaz, não veio o refri ainda. Mateus 4, 23. Põe para mim aí, por favor. A cura
Não, por favor, põe Romanos 12, 2. A cura, como você falou, a cura ela parte da renovação da mente. Romanos 12, 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aonde começa a cura, pastora Indy? Começa na renovação da nossa cabeça. Se nós conseguirmos renovar, pensar diferente, dizer, eu já estou curado, né, pelo sangue do Cordeiro, pelo sacrifício que foi feito na cruz, a gente começa a dar o primeiro passo verdadeiramente para a cura. Quando a gente não se molda ao que o povo quer, que a sociedade quer, a gente passa a entender e começa a experimentar o que verdadeiramente Deus tem sobre a nossa vida. Amém? Então eu creio dessa forma. Uhum. A partir do momento que a gente tem essa renovação na mente, vai dizer, para Pode ser que coca, viu? sejam capazes É. de experimentar. Então, assim, A gente só é capaz se a gente se renovar. a nossa mente. Nós só somos capazes de experimentar o que Deus tem para nós se a gente se renovar. Ah, porque fulano fato. experimentou. Ah, porque ciclano experimenta. Ah, porque o pastor Hades experimenta. Ele está dizendo aqui, ó, renova a tua mente. Tu também Renova que tu vai ser capaz. capacitado para poder. Mas tu não tá em 2024 ainda é a mesma pelenga do 23. Não tem mudança. Não tem. Mudança. Então, onde começa a cura? Na renovação da nossa mente. Eu sou curado em Cristo, eu sou liberto em Cristo, eu tenho o que Cristo diz que eu tenho, eu sou o que Cristo diz que eu sou e eu posso o que Cristo diz que eu posso. Mateus 24, 23. 4, 23, por favor. Olha o que é que Deus diz sobre cura. 4, 23. Não, 4. Mateus 4, 23. Olha o que é que ele fala. Jesus foi por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas e curando todos os enfermos. Primeiro ele ensinava, quer dizer, o espiritual. Ele preparava, pastora Ingrid, o espiritual para poder ter a cura física. Ele não curava primeiro para depois... Não, primeiro ele ia para a sinagoga, ele ia dizer, vem cá meu filho, deixa eu lhe ensinar aqui o que é ser curado. Que é ser curado pós-cura, depois da cura, o que é que você vai fazer? Jesus ensinava com a palavra do reino, né? As boas novas do reino. Depois, ele curava fisicamente. Então, a cura ela vem quando a gente renova a mente, quando a gente espiritualmente está preparado, aí acontece a cura física. Pronto, foi o que a gente falou, né? Foi o que a gente falou exatamente da cura da mulher do fluxo de sangue. É um processo. Uhum. Ele primeiro ensinava e aí vinha a cura espiritual. Depois, quem estava capacitado para receber a cura física recebia. Porque nem todos ali que estavam ali recebiam. Existe com certeza, entre toda aquela multidão, tinha pessoas que ouvia, mas não tinha fé suficiente para receber o próximo passo, que era a cura física, né? Você sabe qual a diferença de nós orarmos e curarmos e Jesus orar e curar? Você sabe qual a diferença? Eu vou dizer para você. Eu oro e curo. Jesus, quando orava, além de curar, ele perdoava pecados. Sim. Jesus orava e ainda perdoava pecados. Mateus 9, 2. Jesus, ele, além de orar pelas vidas, ele perdoava pecados, coisas que a gente não faz, nós não podemos, mas alguns homens, olha disso, trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Olha o que Jesus fazia, além de curar, ele ainda perdoava pecados, e com um detalhe, ele vai te chamar de filho. Você está doente ali no fim de tudo, achando que tudo está acabado, e Jesus está dizendo assim, seja curado, perdoados estão os teus pecados, e você é filho, você que está nos ouvindo, você é filho de Deus. Amém. Amém, pastor? Sem comentários. Tudo que o senhor falou aí foi exatamente... o Senhor, ele não quer só nos trazer um benefício que em algum momento vai passar. Ele quer nos dar algo eterno. Ele quer nos dar algo que vá durar. Vamos lá.
Pastor, como posso deixar de pensar em coisas ruins, como palavrões, adultério, julgar o próximo, etc. Quer começar, pastora? A partir do momento que você se deixa ser curado espiritualmente, você começa com um processo. Já foi tudo falado aqui. A gente começa com um processo. E a partir desse processo, a gente vai abrindo mão de algumas coisas, como falar palavrão, como adulterar. Não estou dizendo aqui que o pecado não vai bater na sua porta querendo entrar, mas cabe a você dizer: hoje eu sou curado espiritualmente e eu sou curado também emocionalmente. Por quê? Porque uma pessoa que ela adultera, que ela julga o próximo, uma pessoa que fala palavrão, ela está extremamente com o seu emocional destruído, abalado. Então ela precisa urgentemente dessa cura espiritual para também ter a cura emocional, e com certeza o físico dela está difícil. Então, assim, sempre vai ser dessa forma, aceitando o processo e a cura espiritual. Pastor, como eu faço para deixar de pensar em coisas ruins? Primeiro, você quer deixar? Tem que fazer essa pergunta para você. Você quer deixar? Se você quer deixar, você vai obedecer aquilo que for falado. Amém? Então põe aí Êxodo 15, 26. Nós vamos começar pela obediência. A primeira coisa que a gente faz para ter uma renovação, deixar de pensar em coisa ruim, pornografia, adultério e tudo no mundo, é quando a gente passa a obedecer alguma coisa. Êxodo 15, 26 diz assim, se vocês derem atenção ao Senhor, se você der atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, não mais coisa ruim, né? Se derem ouvido aos seus mandamentos, ouvir o que está sendo falado e obedecer todos os seus decretos. Obedecer, começa tudo em obedecer. Não trarei sobre você nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Amém? Primeira coisa é obedecer. Eu quero mudar meu estilo de vida. Eu vou dar atenção ao Senhor, vou obedecer aos seus mandamentos e seguir em ser curado, que nenhum mal vai chegar na tua tenda. Amém? Então, primeira coisa para ser curado, pastora Ingrid, obedecer. Segunda coisa, a cura, ela evita a destruição da vida da pessoa. Você quer ver uma coisa? Salmo 107, 20. A cura, ela tira toda a destruição da tua casa. Quer ver? Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. A palavra de Deus cura, e além de curar, ela tira toda a destruição de dentro da tua casa. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Isso está dizendo o salmista no Salmo 107, 20. Amém? Sim, amém. Então eu creio, eu queria até ver a hora, que horas nós estamos, que eu não sei mais nem que hora. Tem um tempinho ainda, né? Então eu quero falar, pastora Ingrid, da morte de Lázaro. É outro fato que a gente, em João 11, que deixa algumas pessoas, às vezes, assustadas com a narrativa do texto, porque o texto diz que quando Lázaro adoeceu, Jesus não estava lá. Primeira coisa, quando a gente adoece, quando a gente precisa muitas vezes de ajuda, a gente sente que Jesus não está próximo. Parece que Jesus nos esqueceu, parece que Jesus não está dando atenção. Então a primeira coisa que a gente vê, Jesus estava em Pérea, estava numa cidade um pouco distante lá de Betânia. A segunda coisa que a gente vê na morte de Lázaro é que Jesus não vem quando as irmãs queriam que ele viesse. Sim. Então a gente não é curado, não é satisfeito, não é atendido quando a gente quer, e sim quando Jesus determina. Sim. Para nós pode ser que demorou, para elas demorou a Jesus chegar lá. Tanto que ela disse, se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido. Né? Por quê? Porque elas queriam Jesus lá dias antes. E a gente não é diferente, a gente quer Jesus dias antes, né? E a gente sempre acha que Jesus está demorando na providência das nossas vidas. É uma realidade. Se a gente ligar a narrativa e trazer por dias atuais, os dias contemporâneos, sim, vai dar exatamente isso. E o pior da história de Lázaro é que Jesus perdeu o funeral. Jesus perdeu o funeral do amigo. Tem uns membros, antigos membros aqui da igreja, que eu não fui no enterro da mãe. E essas pessoas deixaram de falar comigo.
É porque eu não pude ir, porque eu não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E as pessoas não entendem isso. Até Jesus perdeu o enterro do amigo, aonde a Bíblia narra que era um amigo que Jesus até chorou por ele, que amava demais. Jesus não estava no enterro dele. Perdeu, não teve tempo, não foi. Aí diz assim, é porque Jesus não se importa? Não, é porque nem sempre acontece como a gente quer. Nosso tempo, né? Não é como a gente pensa. Jesus, ele não pensa como a gente pensa. É tanto que a Bíblia diz que os pensamentos dele são maiores que os nossos. Então a gente tem que parar com esse paradigma de achar que, não, eu estou doente, é porque Jesus se afastou, eu estou doente, é porque Jesus não está dando atenção, eu estou doente porque Jesus não liga mais para mim, eu estou doente de ficar com essa comiseração, esse coitadinho, essa coitadinha. Não esquece que Jesus, ele vem no tempo dele, na hora dele e faz do jeito dele. E acabou. E a frase que ela usa, né? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, não muda o que Jesus sabia que ia acontecer. Não muda. Não muda, entendeu? Então, assim, é no tempo dele, é quando ele quer. E quando ele chega ali depois, a Bíblia diz que já cheirava mal, né? Já cheirava mal. Existem situações na nossa vida que talvez já está cheirando mal, talvez não tenha mais solução. Mas no tempo certo, quando Jesus chegar, vai haver cura, vai haver libertação. E aquilo que cheira mal aos olhos das pessoas, que não tem mais jeito, o Senhor entrará com a cura e a libertação. E todos, porque ali também tinha pessoas, né, naquele lugar. Né? Exatamente. Vão ver o que o Senhor vai fazer na sua vida. Seja lá ressuscitar, porque ele ainda é Deus, ele ainda é o Jesus que ressuscita mortos. Só basta a gente usar a nossa fé, o que foi dito lá no início, né? Se creres em mim, obras maiores fará. Então, assim, nada é impossível para ele. Não, e outra coisa, a questão do Lázaro de cheirar mal estava no estágio que a gente chama estágio do impossível. Sim. Lázaro estava no estágio, olha, você que está nos ouvindo e nos assistindo hoje, Lázaro estava no estágio do impossível. Sim. Foi por isso que Jesus chegou. Jesus chega no estágio do impossível. Enquanto você pode fazer? O que é que você podia fazer? Enterrar. Colocar na gruta, não deixar lá. Não tem mais o que fazer. Né? Jesus chega no estágio do impossível na tua vida. Creia. Quando alguém disser é impossível, é a hora que Jesus vai começar a agir. Exatamente. Então eu creio nisso, viu, pastora Ingrid? Eu fico muito lindo, eu acho muito lindo essas coisas de Jesus, porque ele nos impulsiona, né, através da sua palavra, a querer fazer, né, realmente obras maiores. E aqui eu já quero agradecer a sua participação, pastora. Amém. Queria que a senhora fizesse uma oração para a gente encerrar. Agradecer aqui o Júnior, a Dai, o Pablo, Kaique, a Beca, o Samuel Vidal. Eita Deus. Bruninha, o Johnzinho. Pastor, já passou aqui, foi essa pergunta. Silvere, Auline, a esposa do Rafael, Aline. A Silvelena, muita gente aqui, viu? A Ziane, Tatiane, a Isiane. Conheço, a Isiane. A Isiane, né? Design. Tatiana, Regina, Silva, Vere, quem mais? Micaele, Thaís. Também. Thaís, beijo, Thaís. Duca Vidal. Conhece o Duca Vidal? É o Lucas. O Lucas Vidal. É o Lucas Vidal, Betânia Mendes. Betânia Mendes é a mãe da Bia e da Bárbara. Deus abençoe a todos. Pastora Ingrid, nos abençoe com oração. Amém. Sou grata a Deus também, né? Essa caminhada aí longa com o pastor Adson. Eu creio que ainda tem muitas coisas para a gente viver. Eu creio. E agradecer a todos que ficaram nessa live, que acrescentaram de alguma forma, com pergunta, com oração. E vamos nos entregar ao Senhor, né?
Senhor, mais uma vez estamos aqui, Senhor, gratos a Ti, Deus. Gratos, Senhor, porque nós temos a certeza da cura, Pai. Pois um dia Tu veio sobre as nossas vidas, Eu Pai, creio, Jesus. e nos curou espiritualmente, nos curou emocionalmente, Senhor, e tem curado, Senhor, e tem cuidado do nosso físico todos os dias, Pai. Obrigado, Senhor, por naquela cruz ter conquistado, Senhor. Ah, Aleluia. Deus, pois a Tua palavra diz que o castigo que hoje me traz a paz, que excede todo entendimento, Senhor, foi levado Eu creio, sobre Jesus. Ti, Senhor, todas as dores, todas transgressões, Pai. Ah, Senhor, todas doenças, Pai. Pai, o Teu nome está acima de todo nome, Senhor. E eu creio que o Teu nome está acima da doença câncer, Pai, da doença emocional, Senhor, da doença física, Pai, da doença espiritual, Pai. Aonde tiver, Senhor, alguém ouvindo, Senhor, assistindo essa creio, live, Jesus. Senhor, está precisando de uma cura, Senhor, eu não sei qual é a área, Deus, mas de uma coisa eu sei, Senhor, Tu é o Deus que cura. Eu creio. Pai, Tu é o Deus que liberta. Tu é o Deus, Senhor, que nos faz passar por processos, Senhor, de cura, Senhor. Assim como aconteceu com aquele cego, Senhor, que a cura naquele momento não foi instantâneo, Deus, mas Tu curou, Tu tocou novamente, Senhor, pois ele estava vendo pessoas como árvores, Pai. Mas quando Tu toca novamente, Senhor, ele recebe a cura. Nós acreditamos também que existe processos de cura na nossa vida, Pai. creio. Mas de qualquer forma, Senhor, que o Senhor for agir na nossa vida, nós vamos estar dispostos a receber e a usar a nossa fé, Senhor. Eu creio. Que Tu possa agora, Senhor, adentrar, Senhor, em cada lar, em cada lugar, Senhor, trazendo a cura, Deus. Eu creio, Em nome de Jesus. Jesus, te apresento também a vida do pastor Ades, Senhor. Amém. Esse homem, Senhor, que foi Eis-me aqui, chamado Senhor. pelos céus, Senhor, para curar vidas, para tocar em vidas, Senhor, para restaurar vidas através do poder, Senhor, que um dia foi conquistado ali na cruz, Senhor. Eu Pai, em creio, nome de Jesus, capacita mais e mais, Senhor, dá Aleluia. força, ânimo, Senhor, creio, para Jesus. ele saber, Senhor, que tudo é sobre o poder que emana, Senhor, dos céus em direção à vida dele, Pai. Creio, Pai. Eis-me aqui, Senhor, também, Deus, te apresento a minha vida, Senhor, te apresento a minha família. Quero, Senhor, que nesse momento que eu estou aqui, Senhor, falando sobre as tuas maravilhas, que o Senhor possa guardar o pastor Meu Chive, Deus. Senhor, meu esposo, Senhor, guardar a Ana Guarda, Esther, Jesus. Senhor. Ah, Deus, 5 de março, Senhor, eu te peço a tua proteção, Senhor, que o Noah venha com Aleluia. saúde, com graça, Senhor, e como tu já Aleluia. disse, Senhor, é um grande missionário, Senhor, é alguém Eu que vai creio, Jesus. marcar, Senhor, essa geração, Pai, Aleluia. em nome de Jesus, Senhor, te apresento a pastora também, Senhor, toma a esposa do teu filho nas tuas mãos, esse Aleluia. casal, essa família, Senhor, Abraão, Senhor, o Adson filho, Deus, essa família, Senhor, que tu nos colocou, Senhor, nas nossas vidas, Pai, para ministrar, Senhor, em nome de Jesus, essas pessoas que estão por detrás das câmeras, Pai, eu creio, Senhor, que elas também vão ser grandiosamente recompensadas, e se elas precisam de alguma cura, eu não sei se é emocional, não sei se é física, eu não sei, Senhor, se é espiritual, mas de uma coisa eu Aleluia. sei, todos vão sair daqui curados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Quero aqui agradecer a todos, a paz do Senhor, uma boa noite. Segunda-feira estaremos de volta com mais uma edição do podcast Hora Nona, para a glória do Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe.